informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa segunda-feira, dia 18 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. CNA cobra nova vacina contra a aftosa em 2018. Governo do Estado consegue manter suspensão de ICMS de couro e carne. Fazenda que liderou o golpe foi vendida em leilão. Chegou a hora da infestação de carrapato no gado. E a CPMI da JBS aprova relatório final sem trechos considerados polêmicos. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana começa com dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. O calor diminui um pouco com temperatura máxima de 34 graus. Hoje começa a lua nova. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Escolhemos as melhores ofertas para você fazer um grande negócio na Ford Via Sul. Ford KS 2018 a partir de R$ 39.990 à vista ou com entrada de R$ 23.994 mais 12 vezes de R$ 1.411 com taxa zero. New Fiesta Hatch 1.6 a partir de R$ 48.990 à vista ou por entrada de R$ 29.394 mais 24 vezes de R$ 865 com taxa zero. Comece 2018 de Ford Zero. Escolha o seu e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135,00 pela arroba do boi gordo à vista, mesmo preço do friboi de Ponta Porã, mas com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista. O friboi, R$ 128,00 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22,00 e a de soja a R$ 63,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comid Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Ministério da Agricultura quer implantar o Plano Nacional do Feijão até 2018, quando serão identificados os principais entraves do setor por meio de um amplo diagnóstico que analisará a produção também sob a perspectiva sociocultural. Esse diagnóstico servirá como um roteiro para os projetos destinados a organizar a cadeia produtiva. Além do Ministério da Agricultura, o plano conta com o apoio do Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses e 11 entidades que participam da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão. A ideia é lançar o Plano Nacional da Cadeia Produtiva do Feijão em fevereiro de 2018. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, disse que o feijão faz parte da nossa cultura. Além de ser saudável, tem preço, oferta garantida no país e potencial de exportação. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e futuro líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Nilson Leitão de Mato Grosso, conversou com o site Notícias Agrícolas para fazer um balanço do ano do agronegócio no Congresso Nacional, destacando algumas questões que envolveram o setor. Para o Leitão, o agronegócio está ocupando um espaço que deveria estar ocupando há muito tempo, mas ele visualiza que o setor enfrenta algumas dificuldades, como a logística, a condição estrutural e um preconceito por parte de outros órgãos e setores. Assim, ele acredita que, além de ocupar espaço, o ano também foi de mostrar a importância do agronegócio. Agricultores de Guaíra, no Paraná e região, se uniram em protesto contra a demarcação de terras indígenas. O avanço do processo demarcatório poderia comprometer 35% do território do município e afetar 160 produtores rurais locais, além de áreas urbanas já invadidas. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Guaíra, essas invasões estariam sendo, inclusive, tendo apoio de escoltas policiais. Nova manifestação dos produtores contra essas medidas aconteceu em Terra Roxa. O volume de exportações de produtos agropecuários brasileiros cresceu 115% em novembro desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. O setor foi o principal responsável pela alta de 13% das exportações totais do Brasil no período, segundo dados do Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas. A operação do IBAMA de combate à agricultura na Mata Atlântica, concluída no estado do Paraná, resultou na aplicação de R$ 5.500.000 em multas e na apreensão de 1.000 toneladas de soja e máquinas agrícolas. Cerca de 600 hectares também foram embargados. A Superintendência do IBAMA no Paraná aplicou cerca de 15 milhões em multas em plantios na Mata Atlântica nesse ano. No mesmo período, as áreas embargadas por um desmatamento ilegal somaram 1.500 hectares naquele estado. A situação é crítica, disse o coordenador da operação, Vinícius Costa. Em razão do persistente uso do solo para atividades agropecuárias, o Paraná foi o terceiro estado que mais desmatou a Mata Atlântica em 2015 e 2016. A presidente do IBAMA, Sueli Araújo, alertou que as ações de fiscalização na Mata Atlântica serão intensificadas em 2018. Nesta época do ano, com altas temperaturas e muita umidade, a infestação de carrapatos em bovinos aumenta. Esses parasitas causam uma série de problemas nos animais, como perda de peso, lesões na pele e anemia. Segundo o veterinário Raul Mascarenhas Santana, da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada em São Carlos, São Paulo, os carrapatos também são transmissores de hemoparasitas, causadores da tristeza parasitária bovina, doença que tem alto índice de mortalidade nos rebanhos, principalmente em animais jovens. Além de afetar a saúde e o bem-estar dos bovinos, os prejuízos para o produtor são representativos. Para controlar a infestação de carrapatos, o pecuarista terá gastos extras na compra do carrapaticida, medicamentos veterinários para tratamento dos bovinos, construção de banheiros de aspersão, entre outras despesas. Ainda há diminuição na produção de leite e carne.
Algumas ações preventivas podem reduzir o número de carrapatos na propriedade. O produtor deve fazer rotação de pastagens para diminuir a quantidade de parasita no pasto. Além disso, deve optar por raças de animais mais resistentes, diminuindo a necessidade de tratamentos. Os animais que constantemente estão infestados, destoando do rebanho, chamados popularmente de animais de sangue doce, devem ser descartados, afirmou o veterinário. O professor Marcos Fava Neves, da Faculdade de Economia e Administração da Universidade Estadual de São Paulo, realizou um estudo que conta com a avaliação de várias culturas produzidas pelo agronegócio brasileiro em termos de oferta e demanda. Um dos produtos destacado nesse estudo é o milho, que será beneficiado pela decisão dos Estados Unidos de manter, em 2018, os volumes obrigatórios de adição de etanol na gasolina. A indústria norte-americana também trabalha em uma possível ampliação de 10% desse volume para 15%, abrindo espaço para que o Brasil coloque milho naquele mercado. O mesmo reflete na China, que a partir de 2020 também irá utilizar a mistura de 10% de álcool. Só esse fator representa 50 milhões de toneladas de milho a mais. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, contestou a decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de disponibilizar ao produtor rural só em 2019 as mudanças da vacina contra a febre aftosa aplicada em todo o rebanho bovino do país. A CNA pede que o governo priorize essa questão e coloque a vacina no mercado já em 2018. Durante a reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina em Brasília, o Ministério da Agricultura informou aos participantes que a nova forma da vacina não estaria pronta no ano que vem. A decisão desagradou a CNA, já que, em julho desse ano, a entidade assinou uma nota técnica pedindo a mudança na composição da vacina com a redução do volume da dose de 5 ml para 2 ml e a retirada da substância saponina, que causa caroços na carne. De acordo com a CNA, a demora do posicionamento do Ministério demonstra uma falta de priorização da cadeia pecuária, que tem sofrido com o embarque de carne brasileira pelos Estados Unidos. 12 fazendas na região de Comodoro, no oeste de Mato Grosso, que pertenceram à empresa Boi Gordo, foram leiloadas e arrematadas por 67 milhões de reais pelo consórcio Zucchetti e Marzola, Participações e Representações Limitada, um deságio ou desconto de 62% em relação à avaliação inicial das propriedades em 177 milhões. O leilão foi realizado em São Paulo pela Lute Leilões por decisão do juiz de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo Sacramone. Entre as áreas que compõem o bloco de 53 mil hectares de alto potencial produtivo estão terras com gado e cultivo de soja e milho, que podem ser pagas com a renda das propriedades em 5 parcelas semestrais. Criada em 1988, a empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo iniciou em 1996 processo de abertura de investimentos em animais. Era um sonho para investidores que receberiam, após 18 meses, o lucro da venda do boi engordado, com promessas de 42% de rendimento via certificado de investimentos. Cerca de 32 mil pessoas que investiram nesse modelo identificado como pirâmide financeira, que pagava contratos vencidos com os recursos de novos investidores. Em 2001, a empresa pediu concordata, uma vez que o dinheiro investido passou a ser direcionado para outros negócios do empresário Paulo Roberto de Andrade, fundador da empresa. Com uma despesa a pagar maior que a receita, a Boi Gordo faliu em 2004. O Curtume Brastel Comércio de Couros Limitada perdeu na Justiça Liminar que mantinha os benefícios fiscais da empresa com sede em Campo Grande, junto ao governo do estado. A decisão foi do desembargador Claudionor Miguel Abes Duarte, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O proprietário da empresa, José Alberto Berger, acusou em maio desse ano integrantes do governo estadual de extorsão. Ele filmou, em 8 de dezembro de 2016, pagamento de propina a José Ricardo Guitti, conhecido como Polaco,
e disse que os R$30 mil seriam para o Sérgio de Paula, ex-chefe da Casa Civil do governo. Depois da denúncia, houve uma devassa no contrato de benefício concedido à Braspeli, com auditoria em mais de R$5 bilhões em notas fiscais emitidas. Em maio, a empresa entrou com uma liminar pedindo que voltasse a receber incentivos sobre o ICMS, que foi suspenso pelo governo sob justificativa que a empresa fraudava notas fiscais em ao menos 2 estados. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça. No pedido para suspender a liminar, feito no dia 8 desse mês, o governo do estado alegou que a demora no julgamento do processo e o documento que concede incentivo à empresa permite a retirada de carne do estado sem que a empresa recolha 1 centavo do ICMS devido. Em sua decisão, o desembargador alegou que os documentos anexados pela administração estadual demonstraram o prejuízo sofrido pelos cofres públicos e a movimentação de gado bovino destinado a frigoríficos durante o ano de 2017. Mato Grosso do Sul contabiliza o 3º maior crescimento de produção de carne bovina do país. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, o estado aumentou em 123.080 cabeças a quantidade de bovinos abatidos no 3º trimestre desse ano, ou seja, de julho a setembro, em relação ao mesmo período de 2016. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. CPMI da JBS aprova relatório final sem trechos considerados polêmicos. O relatório final da CPI mista da JBS foi aprovado nesta quinta-feira em votação simbólica, depois que o relator, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, aceitou retirar do texto pontos considerados mais polêmicos pelos integrantes da comissão, como o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-chefe de gabinete dele na Procuradoria, Eduardo Pelela. Havia muita resistência na comissão aos pedidos de indiciamento, e isso poderia inviabilizar a aprovação do relatório, já que Marum vai se licenciar do mandato para assumir o cargo de ministro da Secretaria de Governo. O prazo final da CPI também terminaria no próximo dia 22. No texto original, Marum pedia o indiciamento de Janot e Pelela por prevaricação, abuso de autoridade e incitação à subversão da ordem política, crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Segundo ele, os dois sabiam da atuação do ex-procurador Marcelo Miller a favor dos irmãos Wesley e Joesley Batista no acordo de delação premiada e participaram de um complô contra o presidente Michel Temer. Marum manteve pedidos de indiciamento de Miller, dos irmãos Batista e de Ricardo Saldi, ex-diretor da JBS. Apesar de ter recuado nos pedidos de indiciamento, Marum disse esperar que a atuação da antiga cúpula do Ministério Público seja investigada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Doge. Transformei os indiciamentos do senhor Janot e Pelela num pedido de investigação, numa demonstração até de confiança no trabalho do Ministério Público. Para permitir a aprovação, Marum também tirou do texto a sugestão de um projeto de lei que diminuía o poder do Ministério Público na celebração de acordos de delação premiada. Ele também tirou do relatório, a pedido dos deputados delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, e João Gualberto, do PSDB da Bahia, o pedido de investigação das denúncias feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra a força-tarefa da Operação Lava Jato. O advogado, acusado de lavar dinheiro para Odebrecht, disse ter recebido uma proposta de redução de multa feita por um advogado de Curitiba que seria amigo do juiz Sérgio Moro em troca do pagamento de R$5 milhões. Os deputados contrários ao pedido de investigação argumentaram que Duran não tem credibilidade e o objetivo seria apenas o de constranger o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Para o deputado João Gualberto, este foi o objetivo da CPI. Eu acho que é triste o final dessa CPMI. Ela termina como começou, esvaziada. O objetivo, desde o início, todo mundo já sabia, né, e foi falado, e repito aqui,
que era apenas perseguir o Ministério Público e também mudar o Instituto da Delação Premiada. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente semana a todos. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.